Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, então vamos finalizar mais um tópico aí, tá? Que é a teoria das funções. Aí a gente vai começar a entrar em função do primeiro grau, tá? Gente, ó, então vamos lá, a gente vai ver agora, ó, o domínio de uma função real. Bom, só pra gente relembrar então, ó, vou colocar aqui um lembrete, ó, gente. O domínio, ó, então lembra que quando a gente fala em domínio, não pode esquecer isso, hein? O domínio, ele corresponde ao valor de x, tá? Até então, nós analisamos domínio, sim, tá? Mas de uma forma diferente. Agora a gente vai analisar o domínio quando for dada a lei de formação. Gente, quando eu falo em lei de formação, eu tô falando da funçãozinha aqui, tá? Pra gente resolver. Gente, mais importante, ó, não vai esquecer que domínio corresponde aos valores de x, belezinha? Gente, vamos lá então, vamos analisar. Gente, quando pede para analisar o domínio real de uma função, ou melhor, o domínio de uma função real, tá? Que é para a gente fazer quando é dada a lei de formação? Gente, seguinte, ó, vamos analisar essa primeira função aqui, que é a mais fácil de todas aí. Gente, por acaso, vamos analisar o valor do x, hein? Ó, o valor do x que a gente vai analisar. Por acaso, existe alguma possibilidade de algum número que eu substitua aqui o valor do x, que essa função não tenha resposta? Vamos pensar? Gente, o x, ele pode ser positivo? Claro, né? Qualquer número multiplicado por 2 aqui, menos 5 vai dar resposta. O x pode ser zero? Pode, tá? Vai ter resposta. Pode ser negativo? Pode, vai ter resposta. Pode ser um número irracional? Pode, vai ter resposta, tá? Então, nesse caso aqui, gente, ó, quando eu tenho uma função nesse formato, o nosso domínio, ó, então o domínio da função vai ser o quê? Qualquer número real, tá? Qualquer número real. Então, de novo, hein? Quando eu tenho esse formato aqui, ó, o nosso domínio será qualquer número real. Gente, não há restrição alguma. Qualquer número que eu substitua o valor do x, eu vou ter resposta, tá? Bom, agora vamos lá, nesse segundo caso. A gente tá vendo que aqui eu tenho uma lei de formação, ó. Eu tenho uma lei de formação e ela tá escrito na forma de fração. Vocês percebem aí? Tá, então vamos lá. Gente, nós vamos ter que analisar então o numerador e o denominador, tá? Ou melhor, vamos, né, falar a parte de cima da fração e a parte de baixo. Então vamos lá, gente, ó. Ó, eu vou analisar aqui, ó, o x aqui em cima. Gente, por acaso, a parte de cima da fração aí, tá? O numerador. Gente, existe alguma restrição para ele? Ou seja, aqui em cima pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser zero, tá? Pode ser zero. Então, pessoal, na parte do numerador, aqui a parte de cima, eu não tenho restrição nenhuma para x, tá? Pode ser qualquer número real. Calma lá, tá? Mas a gente precisa analisar ainda o denominador, a parte de baixo, tá? Gente, vamos lembrar o seguinte, ó. Vou fazer um rascunho aqui, ó. Essa divisão aqui, por exemplo, ó, se eu fizer aqui, ó, 0 dividido por 2, isso tem resposta? Tem. É 0, tá? E agora, 2 dividido por 0. Gente, não existe divisão por 0, tá? Então, isso daqui, ó, não existe. Por que eu tô falando isso? Gente, porque quando eu tenho uma divisão, a parte de baixo, ou seja, o denominador, ele não pode ser zero. Melhor dizendo, o denominador tem que ser qualquer número diferente de zero. Então eu posso falar que tudo isso daqui, ó, posso falar que tudo isso daqui tem que ser o quê? Qualquer número que seja diferente de zero. Ah, professor, como que eu faço para descobrir então o valor do x aí? Gente, dá para ir por lógica, mas vou montar uma inequação, tá? Gente, então eu posso falar que essa parte aqui de baixo, ó, que é o x menos 2, tem que ser o quê?
diferente de zero. Gente, é só eu resolver essa inequação. Ah, professor, eu não sei. Gente, é a mesma coisa que resolver uma equação. Só mudou o sinalzinho aqui, ó. Em vez de trabalhar com uma igualdade, estou trabalhando com uma desigualdade, tá? Então, ó, vai ficar x diferente. Gente, ó, vou passar o 2 para cá, tá? Ó. Se ele é negativo, ele passa positivo. Ponto, tá? Ponto. Então, a única restrição nesse caso aqui, ó, aqui, o x tem que ser diferente de 2. Vamos substituir o x por 2 aqui, só para vocês verem? Ó, vou fazer de vermelhinho aqui, ó. Vou substituir o x por 2. Então, vai ficar, ó, 2 menos 2. Gente, ó, essa subtração vai dar quanto? 0. Pode ser 0 embaixo na divisão? Não pode, tá? Então, aqui o domínio vai ser o quê? Qualquer número real diferente de 2. Ponto, tá? Ponto. Então, como que vai ser a resposta? Como que eu vou escrever isso? Então, ó, o domínio da função vai fazer o seguinte, ó, vou abrir chaves aí, vai ficar x pertence aos reais, beleza? Tal que o x tem que ser diferente de 2. Ponto. Tá aí nossa resposta, tá? Gente, então é esse tipo de análise que a gente vai ter que fazer, tá? Então perceba que na primeira situação não tive nenhuma restrição, tá? Na segunda situação eu tive uma restrição aqui embaixo, tá? Justamente porque aqui não pode ser 0. Agora vamos lá, no exemplo 3, ó. Vou arrumar aqui, ó. Beleza. Gente, aqui eu tenho uma função dada na forma de raiz. Gente, vamos pensar. Ó, até então a gente está trabalhando com números reais, beleza? Lembre-se que quando a gente tem uma raiz, tem uma restrição para trabalhar com raiz. Por acaso, vou fazer um rascunho aqui, ó. Ó, por acaso. Pensando nos números reais, tá? Pensando nos números reais. Existe raiz de número negativo? Gente, não existe. Tá? Não existe raiz de número negativo para os números reais, tá? Então, vou deixar claro isso. Para os números reais. Bom, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Gente, quando eu tenho uma raiz aqui, ó, o número aqui dentro, ele não pode ser o quê? Negativo. Ou seja, ele não pode ser menor que 0. Beleza? Então, a gente tem que analisar o valor do x para que esse número aqui dentro não fique menor que 0. Ah, professor, como que eu faço isso? Gente, dá para ir por lógica, mas vamos equacionar de novo. Então, eu posso falar aqui, ó, que o x menos 2, ele não pode ser o quê? Menor que 0. Beleza? Gente, ó. Ops, fiz cagadinha aqui, gente. Vou apagar, ó. Vou rabiscar. Aqui eu coloquei maior, tá? Então, o x menos 2, ó, ele vai ter que ser, ele tem que ser o quê? Ah, não estava certo, gente, perdão. Ele tem que ser o quê? Maior que 0. Tava certo, tá? Fiz confusão com o sinal aí, gente. Eu também me confundo um pouco com o sinal de maior e menor aí. Então, ó, o x menos 2, ele vai ter que ser o quê? Maior que 0. Bom, vou passar o 2 para cá. Gente, é a mesma coisa, tá? É uma inequação, mas para resolver é a mesma coisa. X tem que ser o quê? Maior que 2, tá? Então, para que essa função aqui exista, o x tem que ser maior que 2, tá? Maior que 2. Então, essa é a resposta. Então, vai fazer um teste já, tá? Então, ó, como que eu vou pôr a resposta, gente? Ó, o domínio da função tem que ser o quê? X pertence aos reais, beleza? Tal que o x tem que ser maior que 2. Gente, ó, eu falei que eu confundo o sinalzinho de maior e menor. Vamos pensar assim, ó. Onde a boquinha está aberta, indica maior, tá? Bom, essa é a nossa resposta. Quer ver? Vamos fazer uns testes agora aí? Vamos fazer uns testes? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. Gente, eu vou colocar um número qualquer aqui para x que seja menor que 2. Por exemplo, 1, tá? Então, eu vou colocar 1 aqui, ó, só para vocês verem, ó. Então, vai ficar f de 1 é igual 1 menos 2, tá? Gente, ó, fazendo essa subtração aqui, ó. 1 menos 2
menos 1. Por acaso, gente, de novo, existe, para os números reais, existe raiz negativa? Não. Então tá vendo, gente, ó, isso daqui não é resposta. Isso não existe. Beleza? Vamos colocar agora, vamos fazer o teste? Vamos colocar um número maior que 2, só pra gente ver? Porque aqui eu tô falando, ó, que o x tem que ser maior que 2, tá? Vou colocar o 3, tá? Só pra vocês verem, ó. Gente, então isso daqui, ó, vou colocar até um xzinho aí que fala que não existe. Ó, vou colocar um número maior agora, f de 3. Então vai ficar, ó, 3 menos 2, que vai dar 1. Gente, beleza. Concorda, ó. Agora, a minha resposta é aqui, ó. Raiz de 1. Tá? Então percebam que nesse caso aqui, ó, existe. Verdadeiro. Então, ó, é isso aqui que é importante, gente. Ó, isso que a gente tem que analisar. Isso daqui, ó. Tá? Beleza? Gente, então eu coloquei aqui as situações possíveis aí pra gente analisar do domínio. Gente, eu vou fazer mais 4 exemplos aqui atrás, tá? Vou virar folha rapidão. Aí. Bora lá então, ó. Exemplos. Determine o domínio da função abaixo. Beleza? Então vamos lá. Gente, ó. Vamos ver se vocês entenderam. A primeira situação aí, ó. f de x igual a 4x ao quadrado menos 18. Ah, professor, no exemplo anterior você não colocou x quadrado. Gente, não importa. X quadrado, x ao cubo, x à quarta potência aí, tá? Quando eu tenho esse formato aqui, ó, não tem restrição. O x pode ser qualquer número real. Positivo, negativo, pode ser zero, pode ser racional, enfim, racional, qualquer número, tá? Então aqui, ó, o domínio da função vai ser o quê? Qualquer número real, tá? Sem pensar muito aí, sem erro. Bom, exemplo 2, ou melhor, letra B, né? Exemplo 1, letra B. Gente, ó, aqui é o seguinte, ó, tá vendo que eu tenho uma fração? Se eu tenho uma fração, eu vou ter que analisar o denominador. Então, a gente sabe que o número que está embaixo... Gente, lembra, pelo amor de Deus, hein? O número que está embaixo tem que ser o quê? Diferente de zero. Por quê? Não existe divisão por zero. Então, eu sei que essa parte aqui de baixo, ó, o x ao quadrado menos 4 tem que ser o quê? Diferente de zero. É só a gente achar o valor de x agora. Então vamos lá, ó. X ao quadrado, vou passar o 4 para cá, hein? Ele é positivo, ele passa negativo. Então tem que ficar o quê? Diferente de 4. Beleza? Gente, ainda não terminamos, por quê? Ó, eu tenho uma potência, eu preciso achar o valor do x, não do x ao quadrado. Então eu vou extrair a raiz desse número. Então vai ficar, ó, x tem que ser diferente de raiz de 4, tá? Gente, ó, deixa eu esclarecer uma coisa que bastante gente tem dúvida. Gente, quando eu falo para vocês, pessoal, qual que é a raiz quadrada de 4? A resposta é óbvia, 2. Mas quando a gente resolve uma equação, ó, tô resolvendo uma equação. Ou melhor, isso é uma inequação, tá? Mas isso vale tanto para a equação quanto para a inequação. Gente, ó, toda vez que a gente for extrair uma raiz, eu coloco mais ou menos, tá? Já explico melhor por quê. Então, gente, qual que é a raiz de 4? Então, ó, o x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Beleza? Então, essa é a resposta, ó. Essa é a resposta. Então, como que eu vou descrever isso? Gente, ó, então o domínio da função é x pertence aos reais, beleza? Tá o quê? Gente, ó, então vamos lá, vou colocar o x aqui no meio, tá? Ó, diferente de mais ou menos 2. Ponto, tá? Essa daqui, ó, é a nossa resposta, tá? Ah, professor, por que você falou aí que dá mais ou menos 2? Não era para ser só o 2 positivo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um rascunho aqui na frente, tá? Eu vou substituir aqui o x por 2 positivo. Então vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado menos 4. Ó,
Quanto é 2 ao quadrado? 4 menos 4. Isso vai dar quanto? 0. Por acaso, de novo, isso aqui embaixo pode ser 0? Não, não pode, tá? Então é por isso que não pode ser 2 positivo. Vou testar com 2 negativo. Ó, menos 2 ao quadrado, menos 4. Gente, quanto que é menos 2 ao quadrado? Gente, pelo amor de Deus, hein? 4 positivo. Ó, então 4 menos 4, 0. Então tá vendo aqui, ó, as únicas restrições que nós temos é quando o 2 for positivo e o 2 for negativo, tá? Então por isso que quando a gente resolve uma equação ou uma inequação, que é o nosso caso, quando a gente for tirar a raiz, eu sempre vou colocar mais ou menos. Por quê? A resposta ela pode ser positiva ou negativa. No nosso caso não pode ser, tá? Não pode ser. Gente, beleza? Eu sei que normalmente a galera tem um pouco de dificuldade em entender isso daqui, tá? Mas é isso, tá? Então é importante a gente saber o que está aqui embaixo, na fração, a gente tem que sempre pensar que o que tiver embaixo tem que ser diferente de 0, tá? Isso tem que guardar. E depois é só resolver aí, tá? Vamos lá. Item C, ó. Tem raiz. Então, gente, lembra o seguinte, quando eu tenho raiz, tá? Então tá aqui, ó, f de x é a raiz de 2x mais 1. Quando eu tenho raiz, o que significa isso? Significa que o que tem aqui dentro tem que ser o quê? Maior que 0. Por que maior que 0? De novo, gente, porque se for menor que 0, a gente sabe que não existe raiz negativa para o conjunto dos números reais. Então é simples, ó. Eu vou pegar o que está aqui dentro, vai ficar, ó, 2x mais 1 tem que ser o quê? Tem que ser maior que 0. Só resolver, tá? Então vamos lá. 2x, ó, vou passar 1 para cá, tem que ser maior que menos 1. Vou passar o 2, está multiplicando, dividindo. X maior que menos meio. Ponto. Está aqui a nossa resposta. Beleza? Então, qual vai ser o domínio? Então, ó, o domínio da função vai ficar x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que menos meio, tá? Gente, ó, na verdade eu esqueci de um detalhe para a raiz, depois eu vou voltar no exemplo. Ele pode ser o quê? Maior ou pode ser igual também, tá? Vou voltar aqui, ó. Vou voltar nesse daqui, tá? Ó, pode ser maior ou igual. Por quê? Vamos pensar aqui, ó, se eu for colocar o 2, então vai ficar, ó, 2 menos 2, que vai dar 0. Gente, raiz de 0 é 0, beleza? Então é isso, ó. Então, perdão, tava me esquecendo, ainda bem que eu lembrei. Então o x, ele pode ser maior ou igual a 2, e voltando aqui, nesse caso, o x, ele pode ser maior ou igual a menos meio. Beleza? Beleza, então. Gente, ó, vamos lá. Deixa eu destacar a resposta aqui para vocês, ó. Bom, item D, para finalizar aí, tá? Só mais esse. Gente, aqui, ó, vamos lá. Eu tenho uma fração, percebam, tá? Então aqui a gente vai ter que analisar duas coisas. Ah, por que, professor, no item B você não analisou duas coisas? Gente, porque no item B, ó, percebam que aqui eu não tenho a raiz em cima. E aqui eu tenho a raiz em cima. Então, eu vou ter que analisar a raiz que está aqui no numerador, tá? E vou ter que analisar o denominador, aqui embaixo. Beleza? Gente, vamos primeiro, então, focar aqui na parte de cima, que é a raiz. Então, a gente sabe quando eu tenho uma função escrita na forma de raiz, o que tiver aqui dentro, de novo, tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, ó, analisando o que está em azulzinho, vou fazer aqui, ó, uma setinha, tá? Então, vai ficar assim, ó. X menos 2 tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Beleza? Só resolver, gente. Ó, vou passar o 2 para cá. Então, o x tem que ser maior ou igual a 2. Ponto, tá? Vou deixar aqui, ó, bonitinho azul, tá?
Bom, agora a gente tem que analisar a parte de baixo. Tá aqui, ó. Gente, a gente sabe que o que está embaixo aqui na fração tem que ser o quê? Diferente de zero. Gente, não pode esquecer. Então, o 2x menos 3 tem que ser diferente de zero. Vamos resolver. Ó, vou passar o 3 para cá. Ficou, ó, 2x tem que ser diferente de 3. O 2 está multiplicando, passo ele dividindo. Então, o x tem que ser diferente de 3 meios. Ponto, tá? Fizemos já. Agora é só colocar na resposta bonitinha. Então, qual que vai ser a resposta disso? Vamos lá. Ó, qual que vai ser a resposta? Então, o domínio da função é igual. X pertence aos reais. Tá o quê? Vamos lá. O x tem que ser maior ou igual a 2 e o x tem que ser diferente de 3 meios. Ponto, tá? Ponto, é isso. Beleza? Gente, ó, aqui nós encerramos então essa parte da teoria das funções, tá? Então, lembra que a gente viu anteriormente a parte dos gráficos, crescente, decrescente e tudo mais. Aí a gente vai começar função do primeiro grau, beleza? Gente, ó, espero que tenha entendido aí. Eu sei que é um conteúdo que a molecada tem um pouco de repúdio aí, não gosta muito, fala que é difícil. Gente, mas é isso. Então, só recapitulando rapidinho, ó, quando a gente tem fração, a gente analisa o denominador. Então, o que tiver embaixo tem que ser diferente de zero. Quando a gente tem raiz, tá? Ó, quando a gente tem raiz, o que está aqui dentro tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Aí, gente, é só ir resolvendo aí, ó, tá? Só resolvendo aí na equação aí e a gente chega nos valores que o domínio não pode ser. Ou melhor não, né? Os valores que o x não pode ser. Beleza? Gente, qualquer dúvida, estou à disposição aí, tá? Abraços, fui!